Fala galera, beleza? Como é que vocês estão por aí? Tudo certo? Vamos para mais um podcast? Hoje a gente vai começar a inaugurar uma nova etapa, um novo programa que é o Universo Têxtil. Conhecer um pouco mais, na realidade, como que funciona esse processo têxtil, onde a gente vai estar trazendo especialistas gabaritados para a gente bater um papo de cada área, tá? Eu não preciso me apresentar, vocês já estão cansados de ver minha cara e minha voz aí no YouTube, mas o Léo está por aqui e hoje a gente vai trazer uma pessoa especial para falar sobre beneficiamento têxtil. Meu Deus, o que é isso? Beneficiamento têxtil é pagar um salário, é beneficiar, é seguro social? Não, a gente vai aprender exatamente qual é essa etapa no meio do têxtil, que ela é crucial, essencial para que tu tenha um produto, uma qualidade, uma peça de qualidade no final, tá? Então, primeiramente, vamos começar. Eu queria pedir para o nosso amigo, nosso convidado Anderson, se apresentar e falar um pouquinho de ti. Anderson, quem é o Anderson? E tu conhece um pouquinho só, né? Conheço, Do ramo têxtil. bem pouquinho, bem pouca coisa, assim. Bem, tudo certo, pessoal? Meu nome é Anderson Stipp. Venho aqui, primeiramente, agradecer a toda a equipe da CST, a essa família, né? Quem que é o Anderson? O Anderson começou com 18 anos na área têxtil. De novo, minha primeira carteira, registro de carteira assinada, onde eu comecei na área de qualidade, que hoje é a minha especialidade, hoje com esses anos todos, né, de experiência, o meu foco é qualidade, é onde eu aprendi a trabalhar, onde eu criei tipo uma expectativa de futuro, né? Porque... Onde tu se identificou? Principalmente na realidade, sim. Por quê? Quando você entra num setor têxtil, nem sempre tu tem a oportunidade de começar na área de qualidade. Então eu levei muita sorte. A área de qualidade, ela é meio para... Eles falam que é um pouco para louco, mas... Mas legal, e tu conta um pouquinho. Tu entrou pro setor têxtil, tu entrou fazendo o quê? Já entrou fazendo beneficiamento? Eu entrei como ajudante geral. Era ajudante geral com isso. Fazia de tudo, mas na realidade eu era focado já na qualidade. O que a gente fazia na época? A gente revisava tecido. Revisava o tecido beneficiado. Uhum. Então, ali eu comecei a aprender um pouco sobre os defeitos. Entender um pouco, poxa, o que é isso aqui? O que é essa manchinha? O que é esse furo? Ah, isso aqui é da tecelagem. Foi aos pouquinhos. E esse meio, isso me empolgou. Eu fiquei entusiasmado com isso. Foi onde eu tive a oportunidade de fazer o meu curso técnico têxtil. A empresa, na época, me ajudava com uma parte, ofereceram que tinha vaga e eu decidi, cara, é um ramo que eu estou gostando e eu quero ver se realmente vai me trazer um futuro legal, um futuro bacana. Foi onde eu fui estudar. Quando eu me formei, uns 2 anos depois, eu tive a oportunidade da empresa de subir de cargo. Então eu entrei no setor de desenvolvimento e ficha técnica. Foi ali que foi a virada de chave para mim, onde eu comecei a ler e a entrar em processo de rama, em processo de felpadeira, de calandra, de secador, de hidro. Foi ali que eu comecei a executar. Então, com a bagagem tipo do curso técnico e o aprendizado do dia a dia, trabalhando em cima das máquinas, foi onde eu, fazendo leitura, porque assim, geralmente quando você entra no setor assim, tu nunca tem um professor ali, é tu que tem que se virar, né? Tu entra numa empresa... tu diz que no têxtil não tem um onboarding, um treinamento antecipado? Você acredita que é isso que falta no mercado? E é por isso que a gente está se estruturando para ter isso para o pessoal, para ter um ombro para o pessoal entender o que está executando. Hoje em dia, é importantíssimo um operador saber o que ele está fazendo em cima de uma rama. Porque eu já tive casos de entrar numa empresa, tá lá, tá dando problema em variação de largura e não sei o quê, e todo mundo desesperado, e corre aqui, corre lá, ninguém sabia o que estava acontecendo, e ela conversar com o operador tinha começado a fazer 2 dias. E ele não teve um suporte, não sabia nem o que ele estava fazendo na máquina. E como é que foi? Tu comentou, né, que tu teve a oportunidade de estudar, e depois a empresa te convidou a ir para um setor de ficha técnica, onde tu... A ficha técnica, para o pessoal que está escutando aqui, conta um pouquinho para a gente. O que na área de tinturaria, de beneficiamento de malha, o que é uma ficha técnica
E qual que é a importância desse setor, do beneficiamento? Porque tu falou várias máquinas, tu falou calandra, tu falou rama, tu falou abridor, eu sei que tem uma galera técnica escutando a gente aqui, mas às vezes eu posso ter um pessoal lá do outro lado de confecção, que também quer escutar da experiência do Anderson. Então, só curiosidade mesmo, dessa experiência que tu adquiriu na prática, porque tu foi na cancha, né? Foi no lombo ali, na produção, passou por todas as máquinas, passou por todo esse processo, buscou conhecimento teórico depois para se especializar, mas hoje, qual que é importante? O que é uma ficha técnica? Para que funciona esse processo no meio do beneficiamento? Uma ficha técnica nada mais que é um controle do processo que você está executando em cima de uma máquina, com todas as referências, digamos, do tecido. Vamos dar um exemplo aqui básico, uma ficha de rama. Uma ficha de rama ela tem que conter todas as informações do tecido, quando eu crio todas as informações do tecido, para o operador que chegar ali, ele fazer a leitura da ficha e analisar se o tecido está coerente com a ficha ou não. Por quê? Largura, gramatura e a base de regulagem da máquina dele. É ali onde ele vai garantir que o processo que ele vai executar esteja correto. Porque ele vai fazer a leitura, vai aplicar na máquina e vai executar isso. A ficha técnica, geralmente, ela é desenvolvida por um técnico. Como eu já fiz milhões e milhões de fichas, como tu desenvolve, só que eu era capacitado para desenvolver. Então eu estudava ela justamente para eu conseguir subir em cima de uma rama e executar aquilo e garantir que o próximo operador, que talvez seja um pouco mais leigo nisso, mas que ele consiga fazer uma leitura dessa ficha técnica e executar isso na máquina, para garantir o processo para o próprio cara da saída, para o cliente, para garantir essa uniformidade no processo. Então tu está dizendo que hoje, tendo um técnico nessa fase de beneficiamento, ele consegue criar uma receita em cima daquela malha, porque às vezes é uma meia malha, às vezes é um moletom, às vezes vários tipos de malha. Esse técnico, ele consegue montar essa receita de todas as máquinas. Se for um técnico especializado em acabamento, que tenha conhecimento das máquinas, perfeito. Legal. Ele consegue executar isso. Só que tudo atrás vem estudo, vem conhecimento, vem base. É a mesma coisa com o operador. Um operador, se ele entrar hoje na empresa e amanhã ele estiver operando, garanto para ti que ele não sabe o que ele está fazendo. Ele está ligando um botão na máquina e rodando. Se tu não especializar ele, não colocar ele num curso, não fazer ele entender a importância disso, só vai dar problema. Engraçado que tu fala isso, porque a gente sabe da realidade, não só do têxtil, mas de todos os setores, dessa procura por pessoas, né? Sim. E muitas das vezes as fábricas, as indústrias, principalmente beneficiamento, não conseguem mais encontrar pessoas com experiência, com bagagem. Então, tu diz que esse técnico formando essa ficha técnica, isso seria como se fosse um treinamento ou se fosse uma instrução já para aquele operador que não tem tanta experiência como algum operador mais antigo da empresa? Com certeza é uma ajuda. É uma ajuda porque você não está trabalhando às cegas, né? Você já tem um preparo, se você executar exatamente isso, então ele já tem um rumo, né? Mas você tem que garantir que o operador ele saiba o que ele tem que fazer. Muitas vezes, é que nem eu falei, o cara chega hoje, amanhã ele está operando a máquina, sem ter uma base, sem ter um conhecimento, sem ter alguém ali. Por que o pessoal sai das empresas? Já vi várias vezes o operador ele começar hoje, amanhã está fazendo, deu cagada, deu problema. O que o pessoal faz? O pessoal vai lá e o líder toma da gerência, a diretoria dá na gerência, a gerência vem e descarrega tudo no operador. E o operador hoje, no ramo têxtil, a gente não tem um valor salarial muito atrativo para os operadores, principalmente gente nova que entra. Então isso acaba afetando, dá um deslocamento de gente. Aí o cara que veio da metalúrgica ontem, ele vai para o ramo têxtil, vai ganhar menos. Daí tu já vai chegar nele cobrando, brigando e coisa, automaticamente as pessoas voltam ou procuram alguma empresa que seja mais coerente, que dê essa capacitação para ele. Mas hoje também, conhecendo por fora, né, a gente já tem uma larga convivência, vamos dizer assim, até para todos saberem, o Anderson faz parte da equipe da CST, trabalha junto conosco, né? Então a gente já conversa bastante.
Mas, enfim, a gente tem esse desafio, mas tu já também viveu uma experiência de estar numa empresa que tinha essa valorização, que fornecia esse treinamento, que tinha essa preocupação com a qualidade, em ter o processo bem estabelecido. Então, ou seja, eu acho que pelos lugares que tu já passou, tu já viveu o céu e o inferno, né? Já. Então, contar um pouquinho como que é estar numa empresa que tem esse controle. Como que é o ambiente de uma empresa que foca em processos, foca em entregar qualidade, foca em entregar um valor agregado para o cliente de atendimento. Como que é essa experiência de estar numa empresa que segue o processo? Bem, do céu ao inferno. Isso é verdade. Quando você tem uma empresa que controla os processos, o teu número de problemas ele é mínimo. Acontece porque nós somos seres humanos e todo mundo... o texto não é perfeito, não dá para fazer 0%? Temos imperfeições, né? Temos imperfeições, tanto o tecido, a gente sabe que ele nunca é uniforme. Ele sempre vai ter uma alteraçãozinha, mas o teu nível tipo de estresse, ele diminui realmente. Ele diminui e tu sabendo que tu tem o controle do processo, cara, é muito mais prático eu saber onde... Opa, se deu um errinho aqui, eu já sei de onde que veio. Quando tu não controla, tu acusa todos os setores e tu não sabe aonde que foi o erro. Quando tu controla, opa, aqui aconteceu, então, a partir de agora, nós precisamos melhorar aqui. Então é automático, tu já sabe o ponto onde tu vai. Onde você vai chegar aqui, o pessoal bota o dedo na ferida. Isso, tu já sabe onde é. Por isso que é interessante o controle. Se tu não tiver controle de processo, tu vai estar trabalhando às cegas e daí tu vai acusar todo mundo. Tu vai falar para mim, porra, Anderson, tu fez isso. Não, foi o cara lá. Daí, como você não tem a prova, como tu não tem um registro, como tu não tem isso, tu vai acusando todo mundo e vai essa bola de neve, né? O pessoal pula o processo ao invés do processo fazer rápido. É que assim, é o tempo, né? Todo mundo quer ganhar tempo. Tempo quer ganhar processo e muitas vezes esse ganhar processo interfere totalmente na qualidade. A gente que é da qualidade odeia isso. E eu, pelo menos, pular processo para mim me dá palpitação, porque a gente sabe o risco que se corre. Né? Correto é fazer o processo rápido, né? Fazer com... Eu preciso sim com ter perfeição, eu preciso ter agilidade, eu preciso dar performance, mas eu tenho um processo que eu tenho que respeitar. Se eu preciso mais rápido, eu preciso que esse processo evolua mais rápido, ele corra mais rápido. Sim, sim. Todo patrão quer que... Se eu tiver uma RAM, eu quero que trabalhe a 45 metros por minuto direto, sem parar. Se eu puder termofixar a 45 metros, eu vou querer mais. A gente sabe que precisa ter esse controle. Então, assim, se você quer qualidade, tu vai ter que ter um controle de todas as etapas, entendeu? Isso e o pessoal, né? O pessoal tem que ter o conhecimento, tem que saber o que está executando. Legal, tu falou agora, às vezes o dono quer a velocidade sempre mais rápido, tudo mais, tu falou sobre velocidade, né? Nessa ficha técnica, existem pontos principais que eu tenho que controlar? Tipo, Léo, eu tenho que controlar sempre uma velocidade, uma temperatura. Como é que funciona? A ficha técnica em si, ela vai te dar todos os parâmetros e, com certeza, tudo o que você mexer nela, a ficha técnica, quando você cria, você coloca todos os parâmetros internos da máquina, né? Por exemplo, a rama. E alguns externos, estiramentos, essas coisas, você também consegue regular e colocar numa ficha técnica. Aí depende muito da empresa. Tem empresas que... Depende a malha também, depende do tecido. É esse ponto que eu ia chegar. Agora tu já... Tô afobado. Todo o tecido vai ter uma regulagem diferente. Eu não posso passar uma malha 100% viscose em uma velocidade a 200 graus e uma malha com elastano passar a 150 graus. São exemplos práticos, né? Tu tem a ficha técnica justamente para controlar e garantir que o pessoal vai executar aquilo. Por isso que é interessante você ter um cara que tenha conhecimento do que ele está fazendo ali. O que ele vai executar e por quê. Conhecer um pouco da fibra é importantíssimo para um operador. Porque ele vai chegar ali, realmente, mas esse tecido não tem nada a ver com... Ou tu vai colocar o cara hoje para trabalhar ali e não vai olhar, ele vai colocar uma poliamida como se fosse uma malha de algodão e vai tacar o pau. Se tu não tiver o controle, né? Se tu não tiver o controle, é isso que acontece. Que é o que acontece nas grandes empresas, acontece bastante isso. E quando tu saiu do operacional, vou usar esse termo, que tu teve essas oportunidades, subiu, foi estudar, voltou, tu foi para a área de ficha técnica, foi onde tu
começou a ter contatos como se fosse gestão, contatos com muitas pessoas, Sim. ter que instruir pessoas, ter que fazer... Como que é esse processo? Como que foi para ti sair de uma área operacional, onde tu seguia um processo, quando tu foi para uma área que você definia o processo e você tinha que instruir aquele processo? Ficou tudo igual ou mudou alguma coisa? Tudo igual não tem como, né? Bem, como eu sou bem, proativo, eu tenho uma boa proatividade, eu gosto de ir atrás, então eu era aquele curioso. O que eu fazia, como é que eu ia executar? Antes de executar qualquer coisa em cima de uma máquina, eu pegava várias informações, fazia uma leitura de tudo aquilo lá para comparar com os tecidos que eu ia passar. Uhum. Então eu fazia uma leitura e ia calculando na minha cabeça, na própria cabeça. Quando você tem fichas, quando você tem aonde estudar, aonde tu buscar, é muito mais fácil. Então eu fazia isso, eu fazia uma leitura para mim fazer uma execução em cima de uma máquina. Eu buscava vários tipos de tecidos e eu desenvolvia a malha do zero, mas eu buscava vários tecidos, várias fichas que se assimilavam ao produto e ia estudando elas, ia tentando entender como que elas funcionavam, porque na parte que eu tive o meu curso técnico não foi tão especializado em cima de uma rama. O curso técnico em si, ele não te dá uma especialidade em cima de máquinas. Ele te dá uma... Sobre o texto. Sobre o texto. Ele te dá uma englobada. Para você conseguir executar, é estudando. Uhum. Então, essa leitura eu buscava, e foi totalmente diferente, porque é alguma coisa nova, e quando você se habilita a fazer aquilo, o menor erro, tu já corre risco, entendeu? Então, eu sempre trabalhava muito na segurança. Eu estudava, eu lia, agora eu vou executar. E eu ia em cima de um maquinário e executava. Então... É que hoje o erro tá caro, né? Tu errar um lote é muito caro. E hoje o pessoal erra em lote, e eu não podia errar porque eram estudos, eles chamavam de estudos, né? Que era uma malha de 3 quilos. Então eu tinha que ser assertivo, porque o cliente mandava uma malha de 3 quilos e pedia para desenvolver aquele produto em 3 quilos. Imagina uma rama que tem 15 metros. Às vezes o pessoal... No mínimo aí, né? Depende de quantos campos. Rama, né? O pessoal sempre fala, tem bastante curiosidade, às vezes, o que é as máquinas e que... Enfim, mas tu falou que tu sempre foi muito curioso e foi buscando conhecimento. Quando fez técnico têxtil, ok, mas tu precisou conhecimento específico, e atrás de conhecimentos específicos. Quando tu buscou, era fácil achar conteúdo para estudar coisas específicas? Não. Como foi esse teu desafio de buscar conhecimento específico para situações? Primeiro, uma foi a chegada da CST, que me ajudou muito numa época. Fazer um pouquinho de merchan aqui, né? Um dos conhecimentos, né? Algumas coisas como projetar, essas coisas de tecido, que eu não tinha essa base, né? E lendo, estudando tecido, eu ia lendo. Tu não encontra nada na internet, mas você consegue estudar coisas antigas que o pessoal vai deixando na empresa. Então, toda empresa que eu passei, eu sempre busquei arquivos mais velhos para entender alguns processos. Então, eu lia sobre o processo. Eu fazia a minha leitura sobre os processos. Então, eu era meio curioso por causa disso, porque daí eu vou lá, eu vou abrindo arquivo, eu vou lendo, poxa, mas aqui trabalha um pouco diferente e tal, e daí eu juntava as informações que eles utilizavam para mim me beneficiar no acabamento, entendeu? Uhum. Eu saberia o que eu precisava executar ali. Eu já tinha daí o conhecimento, e daí com a chegada da CST me deu um mundo assim que eu falei, meu Deus, com a chegada da CST eu não imaginava que dava para se projetar uma malha. Para eu saber como ela vai chegar lá atrás no acabamento, eu não tinha a mínima ideia que isso podia ser feito. Uhum. E com a chegada da CST na empresa onde eu estava executando o meu serviço, meu Deus, meu serviço diminuiu, porque era uma dor de cabeça na empresa onde eu trabalhava todo dia, eu não sabia o que acontecia. Então, quando eu comecei a projetar, eu estava entendendo aonde está o processo, comecei a controlar os processos da empresa, aí eu começava a enxergar aonde que estavam os erros. Foi ali que eu comecei, poxa, tá aqui. Daí a gente vai alinhando isso na empresa. E eu já aplicava a ficha técnica, mas não
da forma como a CST depois a gente foi alinhando com várias máquinas. Eu era muito controlador de rama. Eu achava que a rama que era a única que podia ocasionar um estiramento, por exemplo. E não, e na realidade com o estudo, com o aprendizado junto com a CST me ampliou demais. Aí eu fiquei, meu... Pois é, e a gente tá aqui conversando, mas eu vou puxar um pouquinho antes, só para a gente fazer um resumo. A gente está falando de setor beneficiamento, né? Dentro do beneficiamento tem a parte onde eu vou fazer o tingimento da malha, onde vou dar cor para a malha, que é toda, parece aquela panela de pressão gigante. Vou dar cor, mas o pessoal fala muito, tinturaria, acabamento, uns confundem, mas o que é acabamento? Como tu é especialista nessa área, eu queria te fazer essa pergunta para tu explicar para a galera. O que é o acabamento? O que ele faz com a malha? Qual que é a importância do acabamento? Não é só colocar cor e enrolar e mandar embora? Para que funciona um acabamento? Por que tem que ter um acabamento? O acabamento é que ele dá o processo final, onde eu entrego o produto conforme o solicitado do cliente. O acabamento eu garanto largura, gramatura e encolhimento. Como a gente diz, a sinergia deles todos, que a gente tem que executar conforme a projeção. Se eu trabalhar todo o acabamento em cima da minha projeção, eu entrego conforme o cliente quer e eu garanto o produto para ele. Que é onde o pessoal fala muito do rendimento. Saiu da tinturaria, chegou para mim, eu começo a controlar o processo dele. Eu começo a executar com qualidade, que é o que o cliente solicitou. O cliente vai solicitar um produto de qualidade e a maioria das vezes ele já tem uma base de largura e gramatura. Onde eu executei a projeção, garantindo, não, realmente o que o cliente pediu está correto, aí o processo final a gente controla. O beneficiamento controla isso. O beneficiamento ele dá finalidade no teu produto, ele finaliza para entregar com uniformidade, encolhimento, gramatura, largura pro processo seguinte. É onde a gente fala... Transforma a malha no... o pessoal vai ficar puto da vida, mas enfim, o acabamento é onde eu deixo a malha passadinha, aonde eu deixo lindinha, se eu quero colocar um brilho. Um rolinho bonito, se eu precisar dar um brilho, se eu precisar felpar, se precisar estampar, tudo isso eu faço no beneficiamento. O pessoal fala assim, eu preciso de um toque bom, Anderson. É na tinturaria ou no acabamento? É no acabamento. Tem como colocar alguma coisa na tinturaria também, mas como tu tem os cilindros espremedores, por exemplo, se eu for colocar amaciante na tinturaria, a hora que eu for colocar ele na rama, eu vou perder o toque todo, porque eu tenho que passar no fular, eu tenho que espremer. Essa espremedura ali vai tirar metade do amaciante, mais a temperatura tu perde. Então é no acabamento. É no acabamento. No acabamento que eu controlo isso. Do toque também, do brilho, felpo, estampo, ramo, é no acabamento. O acabamento é responsável para entregar. Se tu me pedir, Anderson, eu quero esse tecido aqui, tal, 1,80 com 160 gramas ou 190, indiferente, eu dou o produto final. Eu quero com toque, sou eu que coloco lá. Eu coloco o produto, amaciante, né? Eu amacio, se tu quer com hidrofilidade, aí é pedido do cliente. Com cheirinho. Com cheirinho, tem um cheirinho de morango, né? Docinho, não, tem tudo. É tudo no acabamento. Aquela sensação de malha gelada. Também é toque, um amaciante, um graxa, alguma coisa ali, tu já vai... Aí entra toda uma parte química ali. É um pouquinho diferente. Entra a química também. A química no acabamento é mais a parte de amaciantes. Né? O restante daí é mais para tinturaria. Então, o pessoal entender bem, dentro de um beneficiamento de malha, eu tenho a etapa do tingimento, que eu vou dar cor, vou lavar, vou limpar a malha, vou dar cor, e daí eu entrego uma malha toda amassada, molhada, enrolada, pro teu acabamento, dentro de uma caixa plástica ou caixas em geral, entrego para ti no acabamento, e tu faz aqueles rolinhos bonitinho, lisinho, com toque, bonitinho, largura, com toque, gramatura, fixação, estabilidade, tudo eu executo tudo no final. E hoje, falando do nosso cenário Brasil, né? Das tinturarias, tu já passou, já visitou. Hoje, o setor de beneficiamento, ele tem muita tecnologia, ele tem muitos equipamentos tecnológicos, mas tem máquina que roda sozinha ou ainda depende da pessoa? A tecnologia não te ajuda tanto assim. Até tem empresas que tentam fazer leitores e coisa de qualidade, mas é robô. Robô não adianta. Você necessita de gente. Quem sabe o futuro, né?
Precisa, é muito difícil, porque tu vai precisar de um operador de entrada para estar regulando a máquina, tu vai precisar de um cara na saída para estar controlando, revisando, fazendo rolo. Não, eu acho que é bem, você tem que ser um futuro bem para frente, né? Só se tu tiver uma empresa que sai do tingimento direto já vai para a rama, mas não tem como. Já fica a ideia para os empreendedores aí, ó. Mas é quase impossível. Tu precisa de gente. E tu precisa ter gente qualificada. Tu precisa ter um operador que saiba o que está executando. O cara, ele precisa ter a ciência, ele tem que chamar a atenção de alguma coisa que está errado. O que eu mais vejo por aí é o cara que coloca a malha lá e deixa. Para ele coloca a malha na máquina e saiu, deu problema, e daí vem todo aquele reprocesso, indenização, tudo isso porque tu não tem um profissional qualificado dentro da tua empresa. Então, como se eu fosse colocar numa balança de todos os problemas que podem acontecer, a maior chance daquele problema acontecer é por erro operacional e não por erro de máquina. 90% das vezes é erro operacional. É um detalhe, alguma coisa. 90%. Cara, nós temos uma porcentagem também que pode ser um problema do tecido do cliente, que acontece. Às vezes a tecelagem lá deu uma jogadinha, jogou em outro tear, fez alguma coisa diferente, mas a maioria dos problemas é no acabamento, é no processo final, no beneficiamento. Pensando que a origem do defeito seja do beneficiamento, né? Isso se eu for fazer, a maior percentual se tu fizer de reprocesso de acabamento. É operacional. Operacional. Cara, e aí vem o X da questão, né? Que a gente já comentou aqui sobre essa dificuldade hoje. E vem sendo crescente porque a gente não vê muito interesse da galera nova, do pessoal mais jovem, de estar se inserindo na parte operacional de tingimento. A gente pode dizer pela nossa região, já não pode dizer pelo mundo todo, mas pela nossa região, onde a gente acaba indo em um ou outro beneficiamento, a gente acaba vendo a mesma pessoa, pô, agora tu tá aqui, pô, mas tu estava lá, tu veio para cá. Então, essa dificuldade de pessoas que a gente está tendo agora, ela fala muito sobre o que a gente viu no passado, porque tu falou, tive que aprender no lombo. Eu consegui aprender porque eu sou muito proativo, eu sou curioso, eu fui atrás, mas às vezes falta um pouco das empresas criarem esse ambiente, esse ecossistema para acolher o pessoal e ensinar eles, né? Sim, levar conhecimento para eles. Por isso que a maioria como eu falei no começo, a gente comentou sobre isso, o pessoal acaba saindo, porque tu não tem às vezes um apoio de verdade, o pessoal só joga a pessoa na máquina e cobra. E todo dia eu tô apanhando, executando, e não tendo alguém para te auxiliar, para te ensinar, as pessoas elas acabam desistindo. O jovem hoje em dia não quer isso. A maioria dos jovens, se tu brigar uma vez com ele já não vem mais amanhã, então tu tem que cuidar muito com a forma que tu vai conversar com ele. É que antigamente se usava muito isso, brigar, né? Antigamente era no grito. Eu aprendi no grito. Mas e uma coisa que tá certo, tipo, não adianta brigar. Eu preciso instruir, eu preciso mostrar o processo, eu preciso dar a ferramenta, eu preciso dar as condições. Aí sim eu consigo cobrar um resultado, né? Sim. Que hoje a gente vem de um mercado onde se cobrava o resultado e não dava ferramenta. Eu só te jogava lá, eu preciso que tu entregue. Eu quero isso assim. Então, é engraçado porque é uma coisa que a gente vem trabalhando, é o nosso intuito na CST. O nosso lema é transferir conhecimento para mudar o setor têxtil, profissionalizar o setor têxtil. A gente é muito profissional, a gente tem empresas com tecnologia gigantesca, plantas fabris invejáveis, limpeza. Aqui na região o pessoal brinca, dá para jogar comida no chão e comer. Cara, realmente esses pontos nas nossas indústrias do Brasil de beneficiamento são bons. A gente tem empresas referência, mas a gente não vê núcleos, a gente não vê essa parte de treinamento de pessoas. Que adianta eu ter uma fábrica e eu não ter pessoas para tocar? Eu não ter pessoas para operacionalizar? Às vezes até pessoas engajadas, porque toda empresa vai passar por um momento que às vezes precisa fazer uma hora adicional ou precisa entregar um pedido que está precisando, uma data, uma produção. Então,
como é que tu, de todas essas empresas, tu já viu alguma tinturaria que tinha relacionamento humano? Que trabalhava não só cartão ponto, que daí é departamento pessoal, mas relacionamento humano, que alguma trabalhava com isso? Não tem. Tu não tem. O máximo que tinha o líder, tu tem um líder bonzinho que vinha conversar. Então, assim, não, hoje em dia tu não tem ainda, mas precisava ter um setor para ter o conhecimento, para conversar com a pessoa, porque se tu não tiver um líder bom, se tu tiver um líder arrogante, ele vai tirar metade das pessoas e não vai parar ninguém na tua empresa. Porque o líder a equipe é espelho do líder, né? É espelho do líder. Se eu tenho Ele tem que estar engajado com a empresa para engajar a equipe dele a executar o serviço certo. E ele que tem que dar o apoio, claro que só que o líder muito bonzinho acaba se ferrando também, mas é ele que é o que conversa com o operador, o que vai lá e, poxa, não faz assim e tal, e daí tenta convencer o cara de melhorar, só que não adianta nada ele ir lá conversar e não treinar. Cara, ele vai conversar 1 milhão de vezes com o cara e não... Se ele não colocar para treinar, se não tiver alguém auxiliando ele, pelo menos para ele entender como a máquina funciona, o que causa, poxa, se eu estiver dando um estiramento, uma tensionada aqui para ele entender o que acontece, o problema que vai dar no tecido, entendeu? Então, a maioria das empresas não tem. Eu propositalmente entrei nesse assunto porque realmente é uma coisa que a gente, na CST, sempre trabalhou em toda a história, mas a gente vem fortalecendo muito isso nos últimos anos, que é essa preparação do líder, porque a tua equipe vai ser reflexo do teu líder, e assim por diante, até chegar na alta escalão, vamos dizer assim, na diretoria, no proprietário. Sim. Então, a gente vem trabalhando muito isso de capacitar o gestor, capacitar o líder, para ele poder enxergar aquela equipe como pessoas. Sim. Não só como mais uma engrenagenzinha, mais um número. Mas já pegando essa deixa, as empresas, o que acontece? Por que a gente tem esse pessoal que circula também? Muitas empresas, elas pegam um operador bom, que o cara está executando, está fazendo tudo perfeito, pô, esse é o melhor operador que eu tenho. Um baita operador, o que eu vou fazer? Vou colocar ele como líder. Não instrui, não dá um treinamento, não mostra como se precisa, não mostra lidar com pessoas. Daí ele entra lá como líder e se perde. Aí tu perde um operador bom, né? Um operador que era o melhor, continua sem líder, com todo mundo no setor louco. Com todo mundo bravo, todo mundo gritando, tu entra em empresa... Eu já entrei em empresa que eu saí triste só de passar na empresa, porque tu via um clima pesado, e já teve empresa que me sentia bem dentro. Se via o pessoal feliz, todo mundo cumprimentando, então é diferente. Daí a diferencial, tu tinha pessoas capacitadas, pessoas treinadas, pessoas que sabiam como executar, como conversar com pessoas, líderes bons, que sabiam entender, que viam, que tinham conhecimento, e que eram treinados. Para a empresa que o cara era o operador e tá maluco, tá correndo e não executa nada, corre para todo canto, fica pipocando e não faz nada. Ele corre no final do dia atrás tem o sentimento que não fez nada. Atrás do rabo. E daí problema na empresa toda. Cara, é interessante porque essas situações acontecem, a gente sabe que é a realidade, mas a gente também tem cases na própria CST que a gente trabalhou com empresas que trabalham de uma forma diferente, que tem esse olhar por pessoas, porque capacitou-se o gestor. Mas, às vezes, mesmo capacitando o gestor, ainda falta aquele treinamento operacional, ainda falta aquela especialização mais técnica, ensinar algumas particularidades do processo que, às vezes, não tem num livro, que às vezes não tem num documento da empresa antigo, que são coisas que, querendo ou não, precisa de uma vasta experiência, precisa de tempo, precisa ter a ideia, precisa ter... Eu, particularmente, teve uma cena em uma empresa que eu estava trabalhando, que o gerente do acabamento,
Ele veio correndo na minha sala, desesperado, porque, meu Deus, eu tô com um problema, tecido lá não tá dando certo, tá tudo enrolando. Ele, como o gestor daquela equipe, como o líder da RAM, ele não sabia como executar. Então, o setor estava de mal a pior, estava só dando problema. Então, ele veio correndo na sala, para mim, Anderson, vem cá, o que está acontecendo? Ou o tecido lá, eu não consigo executar. Calma, vamos lá. Eu fui lá, olhei, para tu ver o que o conhecimento faz. Eu fui lá em 2 minutos, regulei a máquina, acertei a regulagem dela, a malha saiu lisinha. Ele já ficou, meu Deus, esse cara é bom, esse cara é bom. E ele era o cara que cuidava do processo. E que isso não incapacita ele, porque ele pode ser um bom gestor com pessoas, saber coordenar bem o setor, controlar as metas. Mas com bom técnico, né? Mas tu na empresa tu vai precisar ter alguém, ou pessoas, no plural, que tenham esse conhecimento e que eu não precise esperar a pessoa ter 15 anos de experiência para poder surgir um profissional desse. Então, eu sei que é a tua especialidade e já é um case que a gente já implementou e, cara, dá ótimos resultados, que é o treinamento, que é criar esse cronograma, esse programa de treinamento operacional. Lógico, tem níveis, tu chega num nível mais avançado, onde tu já está treinando para capacitar um técnico, mas também tem um nível para tu capacitar um inspetor, mas o que a gente vê, cara, que fez um diferencial gigante, que tu vê o brilho no olho da pessoa quando está recebendo esse conhecimento, é o treinamento operacional. Eu estou falando treinamento operacional, mas pessoal, calma aí que o Anderson vai explicar tudo. O que eu queria escutar do Anderson? Cara, e o que é esse treinamento operacional? O que eu ensino nesse treinamento operacional? Dá para chegar num nível avançado? Dá. Mas eu tenho que começar pelo operacional. Como é que funciona esse processo? Assim, nós estamos lançando esse curso, né? Esse curso especialização para o operador. Aonde o operador ele vai ter como executar a máquina, como trabalhar na máquina, o que a máquina faz, o porquê que a máquina está ali, como se regula, os processos aonde você tem que mexer, as regulagens da máquina, as áreas de segurança, de tudo que tem na máquina, tudo isso ele está incluso no curso. Ele está incluso para a gente capacitar o operador, para ele entender o que ele está executando em cima da máquina, que é o que a maioria não sabe. A maioria vem lá, aperta um botão e vê o que está escrito. A largura, a gramatura que o cliente quer, abre. Por exemplo, o macalandro, o cara vai lá, abre o quadro e taca ali pau. Não sabe, às vezes, porque tem um teflon, não sabe, às vezes, como regular se o cilindro de cima está desligado a temperatura, está ligado. Então, assim, nesse curso, o que eu quero? Eu quero mostrar para o operador como executar. Não ensinar ele a ser um operador, até porque o dia a dia vai ensinar ele. As fibras, tudo o que ele trabalhar em cima, ele vai aprendendo. Mas, para ele entender o que ele está executando, que é o essencial. O essencial é tu aprender o que você vai fazer na máquina e o que aquela máquina faz. E no treinamento, só tem parte teórica ou tem parte prática também? As duas. No treinamento, vai ter a parte teórica, que é importante a pessoa entender a máquina, entender como ela foi criada, entender tudo, e depois a prática. Ele vai entender todo o processo, como vai funcionar, e depois vamos, na prática, entender as regulagens de máquina, aonde tu mexe, o porquê você executa, e claro, sempre que você está executando, as dúvidas vêm. E isso, na prática, é a melhor coisa. Em curso técnico, por exemplo, a gente tem aula prática, na prática que tu tira as tuas dúvidas. Então isso que é o importante, o melhor do curso é porque a gente pode estar na prática. Quando você executa na empresa, e o melhor é que é na própria máquina. Então assim, os pontos vão estar lá, as dúvidas do cara vai estar ali, é na máquina que ele executa. Pô, é essa máquina aqui que eu trabalho, então nós vamos aplicar o curso em cima da máquina para ele entender, poxa, aqui, eu não sabia disso, não sabia que esse registro fazia isso. Porque, como eu falei, a maioria não tem conhecimento, ela não sabe o porquê que ele está fazendo isso, porquê que ele está passando a malha assim, o porquê que essa temperatura está assim. Então, tudo isso na prática, eu vou ensinar no curso. A gente vai dar um curso especializado nisso, especializado na máquina. Ele vai ser diferencial.
Vamos trabalhar em felpadeira, vamos trabalhar em hidro, vamos trabalhar em secador, vamos trabalhar em rama, abridor. Em todos esses equipamentos, eu tenho curso preparado justamente para a gente aplicar com o operador. Para ele entender a forma que ele está trabalhando, como ele está executando, o porquê uma vez dá certo, porque isso vai surgir. Pô, mas eu tentei fazer assim. Não. Então a gente ia explicando para ele entender de forma clara, né? Não vamos usar muito o termo técnico, porque são operadores que estão iniciando. Então a gente vai fazer de uma forma prática e fácil, tanto teórico quanto o operacional, quanto na prática. E se, vamos fazer uma dinâmicazinha aqui. O pessoal tem aquelas malhas que o pessoal chama malha aberta, que é a malha ramada, aqueles rolos largos de 1,80, bonitos e tudo mais. Essa malha, dentro de um beneficiamento, ela vai passar por vai sair molhada daquela panela de pressão, do tingimento, sim, vai passar por um abridor e vai chegar na máquina na boca da abençoada da famosa da rama. Sim. Então, se fosse agora, para tu pegar um exemplo que vem na tua cabeça, bem fácil e rápido, o que é a rama? Como se você fosse explicar para uma pessoa que está vindo fazer o curso hoje, que ela não sabe para que funciona essa máquina. Como é que tu explica para ela o que é uma rama? A rama em si, ela é funcional para você dar largura, gramatura, desejada do tecido, do cliente, e temperatura. A rama em si, tu vai trabalhar para estabilizar o tecido dentro dela. Com temperatura, ventilação, tudo isso tem para executar em regulagens dentro da máquina. Então, a rama é para isso, para dar estabilidade, largura e gramatura solicitado do cliente. Com temperatura, com ventilação, velocidade, tudo certinho. Quando a malha chega lá, no meu curso vai ser explicado, desde o dogal, desde o fular 1, fular 2, fular do amaciante, por que eu uso menos pressão do que o primeiro, a entrada de rama, porque eu trabalho com alimentação, porque eu seguro a alimentação, como deve ser executado isso, como eu trabalho com ventilação, com temperatura, para eu ter um tecido com qualidade, para eu ter um tecido com estabilidade, conforme o cliente quer. Para ele chegar lá na frente e o tecido sair, pô, que rolo bonito, que coisa bonita. Para isso que a rama vai servir. Legal. O curso em si pode dar problema. Se tu não analisar o painel da rama, que tiver faltando temperatura, que tu não fizer uma abertura correta no tecido, tudo isso pode dar problema. Se o ambiente estiver sujo, vai colaborar, vai piorar? Tudo piora, né? O melhor é o ambiente limpo, né? Porque vamos lá, o ambiente sujo. Às vezes o operador vai lá, o dosador de amaciante tá estragado. O cara vai lá com um balde e joga amaciante no chão. Dá um problema lá na frente, ele vai sair correndo, escorrega, cai, se quebra todo ali. A limpeza é o mais importante que tem. Dentro da máquina também. Dentro da máquina, se tu não limpar a biqueira, essas coisas aí, não vai te dar temperatura, tua rama vai estar funcionando, gastando o dobro de energia e não vai estar funcionando direito. Agulheiro, essas coisas, porque o agulheiro em si, quando ele tem na saída, ele tem os leitores, se passar o tecido, em si, ele bate e para a máquina, para o tecido não dar a volta e arrebentar todo o agulheiro. Se tu deixar sujo isso ali, uma hora vai bater, vai parar a máquina com o tecido dentro e vai estar estragando teu tecido. Então, cara, legal porque tudo... Lógico, tu tá fazendo um resumo mega rápido da situação, mas para o pessoal entender, porque às vezes, de um âmbito geral, a gente já fez essa pesquisa, o pessoal às vezes tem medo do setor por achar que é uma magia que acontece no beneficiamento da malha. É uma magia, um segredo que tem lá dentro, mas é legal para a galera entender que não. Se há interesse, cara, tu consegue capacitar uma pessoa a ter o conhecimento daquelas máquinas, a ter o conhecimento daquele setor, entende? Para ela não entrar, como tu falou no começo e falou algumas vezes já, ela ser jogada, ela entrar crua e ser jogada ali e não saber nem o que é, que máquina grande, que máquina comprida, o que isso faz. Não, falaram para eu apertar esse botão aqui, que é para apertar esse botão e fazer isso. Mas, vamos mais além. Além desse curso que a gente tem, nós temos também um curso para aprender sobre fibras, que vai ajudar mais ainda o operador. Sim, que é a nossa jornada no texto. Porque a jornada no texto, ela vai te dar tudo sobre as fibras, ela vai te explicar como que se executa, como que funciona, para tu aplicar. Além do treinamento operacional, se ele juntar com isso, tu vai ter um operador
Espetacular. Por quê? Porque tu tem a necessidade de ter um entendimento também de fibra. Além de tu ter o conhecimento da máquina em si, como ela executa e o que ela faz, juntando com esse curso ali, é melhor. O operador, aí sim ele vai estar, poxa, agora eu entendi porque na minha malha de algodão eu estou passando a 160 graus. E agora essa aqui, que é um cotton, eu estou passando a 200 graus. Ah, agora eu estou pegando essa, entendeu? Porque daí tu vai ter a linha. Ah, por isso que aqui eu regulo a máquina assim. Ah, por causa disso. É que, tendo essa oportunidade, a gente está falando nomes, jornada, treinamento operacional, mas esse conhecimento vai auxiliar eles, porque tem uma coisa que é a experiência, que é o dia a dia, que vai trazer um up, um profissionalismo, uma performance melhor para o trabalho dele. Mas, se ele já tem um conhecimento prévio, se ele já recebeu um conhecimento específico, porque é isso que a gente vê hoje, falta e não falta mais, porque a gente está executando agora, mas essa oportunidade de quem quer ter um conhecimento específico. Eu entender, ter um curso onde eu entenda o que é o têxtil. O que é o têxtil? Da onde é que vem? Aperta um botão e sai uma camiseta? Como é que começa tudo? Da onde é que vem? Como é que aquela pecinha chega lá no final? A gente tem os nossos brinquedinhos aqui, que são os teares. Passa por isso aqui, vem da plantação, só que a etapa que mais gera curiosidade em todos é o processo de beneficiamento. É o processo onde chega ali e, cara, mas eu mudei, eu quero um toque melhor. O que eles vão fazer lá para me dar um toque melhor? Ah, será que eu consigo ter a minha malha mais larga? Eu consigo receber ela mais larga, mais estreita? Então, esse conhecimento específico que tu é especialista nisso e tu vem aplicando com maestria na sua carreira, é o que a gente viu, essa oportunidade onde a gente te convidou para vir fazer parte da CST, para poder levar isso para o máximo de pessoas possível. Que hoje a gente vem numa pegada muito boa, que a gente vem trabalhando com várias tinturarias, com vários beneficiamentos, e a gente vê essa carência de conhecimento. Às vezes eu tenho excelentes gestores, eu tenho excelentes diretores, eu tenho pessoas de estratégia muito alta, PCPs ótimos, sistema operacional para controlar a fábrica, cara, no mínimo detalhe. Mas às vezes a gente sente falta daquele treinamento, aquele trato, o cara que está lá na frente da máquina. Sim. Ensinar para ele, trazer alguém com conhecimento e colocar para ele, cara, vem cá, vou te mostrar, essa máquina que tu opera há 6 meses, 2 anos, enfim, ela foi criada com esse intuito, para fazer isso. Vem cá, essa peça pode dar problema. Aqui pode gerar tal defeito. Então, esse acompanhamento, esse treinamento, lógico, ele vai transformar o cara no Master Blaster. Não. Mas, cara, ele vai te dar a dica para ele entender o que ele está executando. Vai abrir o mundo dele. Isso. Então, quando ele aprende o que ele está executando, por que ele está fazendo isso, a chance do erro é menor. Quando ele entende o porquê que ele precisa usar a ficha técnica, o porquê que ele precisa apertar aquele botãozinho, o porquê da fibra, por que eu estou usando essa temperatura. Quando ele entende, a chance do erro é menor. Sim. Quando ele entende o que a máquina faz se eu mexer aqui, a chance do erro é menor. Tu consegue garantir. Claro que aí vem a experiência dele. Vem ele executar o dia a dia dele. Aí é a experiência. Aí é só ele em cima da máquina para trazer isso. Mas a base, ele já vai estar, ele já sabe, aqui eu não posso mexer. Eu não posso fazer isso. Então daí ele aciona. Eu lembro lá do Anderson falando que nessa parte aqui, nesse cilindro, eu tenho que ficar olhando essa parte aqui porque pode dar problema. Isso. Esses pontos estratégicos de controle. Esses pontos onde acontece muito problema, que às vezes é um detalhe que para ele não faz diferença. Para o operador, se tiver a malha no dogal esticada parecendo um violão, tu vai lá, bate e parece uma corda de violão. Para alguns operadores é normal. E o que faz a diferença também, a gente está falando do operador, às vezes ele vai descobrir, vamos dizer assim, na prática, trabalhando todo dia, ele vai descobrir que ele tinha que prestar atenção naquele dogal, naquele cilindro, só que ele vai descobrir quando o erro acontecer. Quando eu tiver um lote com problema,
E isso é o que hoje todos os empresários, o nosso mercado hoje, a gente vem cada vez tendo que controlar mais para conseguir se manter no mercado. Porque cada vez a disputa, a concorrência, cara, isso é fenomenal, Sim. faz profissionalizar o setor, faz buscar melhorias, mas eu tendo que controlar mais, um erro hoje está custando muito caro. Um operador inexperiente que deixar um lote inteiro de 200, 300, 400 quilos, 500 quilos, com problema, às vezes não, com mancha, que eu vou ter que voltar a fazer um reprocesso, hoje é muito caro. Então, o pessoal fala assim, mas treinamento não dá resultado. Léo, Andrei, não dá resultado. Não dá, o treinamento dá resultado. Porque eu vou deixar de errar. Ele vai conseguir entender mais da máquina para tirar uma performance e qualidade melhor daquela malha, daquela máquina, entende? Então, essa grande sacada que algumas indústrias já estão tendo, por isso que a gente está gravando essa conversa contigo, que é para, cara, Anderson, cara, traz a tua experiência para cá, vamos jogar isso para todo mundo ver o quão é importante, que é uma parte essencial do processo, eu dar conhecimento, eu dar treinamento para o operador. Hoje a gente já tem cursos, a gente já consultora os líderes, a gente já forma líderes, a gente já forma gestores, a gente forma equipe de qualidade, a gente forma equipe de PCP, a gente forma equipe... A gente tem tudo isso. Mas e o operador? Quem está lá fazendo um curso específico para instruir o operador? Entende? E sente-se, né, a necessidade. O próprio operador, a pessoa que está executando, ela sente essa carência. Ela sabe que ela precisa. Tem casos que talvez não, mas a grande maioria sente isso. Poxa, mas eu não sabia. Quando você entra nesse... isso aqui tu não pode... ninguém nunca me falou. Eu não sabia, cara, que isso aqui não podia apertar. Por isso que toda vez dá esse problema. Entendeu? Mas ninguém nunca veio falar. A única coisa que, como eu falei, aí o cara chega lá, o líder, e aí eles não fazem a pessoa executar e mostrar o certo. Para isso, que é o treinamento também. Para ensinar a executar, ensinar como mexer, ensinar o que você precisa fazer para não acontecer às vezes. Porque pode ser que o operador, poxa, mas comigo ele vai ter uma dúvida. Pode ser que o operador tenha, a gente já vai tirar a dúvida dele na hora. Mas toda vez que eu faço isso, acontece isso. A gente já tira a dúvida, eu já tiro a dúvida dele na hora. Cara, e é bacana porque é uma característica dos projetos que a gente monta como um todo. Tu vai dar conhecimento teórico, tu vai dar conhecimento prático, e ainda em todo o processo, tu vai estar mentorando de forma virtual. Lógico, às vezes, durante a produção, o cara não vai conseguir perguntar por conta da correria e tudo mais, mas ele vai ter a disponibilidade, um canal... A liberdade para fora de horário, depois que sair da empresa. Cara, Anderson, hoje eu vivi isso na tua experiência, porque às vezes é algo específico. Sim. Às vezes, num treinamento, a gente não consegue abranger todos os tipos de malha, todas as particularidades dentro de um beneficiamento, mas a mentoria, que ela fica, esse contato, esse canal com o especialista, para ela começar a saber que, cara, tem alguém para me dar apoio. Eu tenho uma referência, eu tenho uma pessoa referência, que se eu tiver dúvida eu consigo pesquisar. Eu tenho um mentor. Porque Sim. Quem hoje, tu, a gente teve vários mentores ao longo da nossa carreira. Sim. Então, às vezes, o operador precisa disso. Ele precisa de alguém como referência para ele, cara, na dúvida, eu vou perguntar. Sim, ele tem a total liberdade e vai ter justamente para isso. Para conversar, para tirar dúvida, para pedir, poxa, mas eu estava fazendo isso, não está dando certo, o que eu preciso executar? Como é que eu posso, na próxima vez, evitar um problema desse? Porque toda vez que você executa, você sente a dificuldade. Toda vez que você for executar, poxa, eu vou ter uma dificuldade. Não tem. Qualquer coisa que tu vai fazer pela primeira vez, tu vai ter uma dificuldade. Tu vai ter aquela dúvida. Então, é normal. E a gente vai dar essa mentoria para eles, dá o curso para eles e deixa aberto. Se tiver dúvida, com certeza a pessoa pode vir, pode conversar, pode pedir, tira todas as dúvidas. Vai ser mentorado, né? Show de bola, show de bola. Galera, é importante para quem está acompanhando a gente todas as plataformas, no YouTube,
no Spotify, porque às vezes o pessoal não tem tempo de assistir, né? Mas não tem desculpa. Esse é o lema da CST. Então, se tu tá no trânsito, pode botar no Spotify que tu vai conseguir escutar e ganhar conhecimento gratuito também. Mas para vocês entenderem que, cara, o texto é bom. Se tu trabalha numa empresa onde ela segue esse processo, ela se preocupa com pessoas, cara, o ambiente fabril, ele é harmonioso. Tu falou uma coisa que eu gravei, que é sobre a energia. Tu entrar numa empresa e tu sente a energia. Então, em momento nenhum tu falou que a máquina é ruim. Em momento nenhum falou que te machuca. Mas o que a gente mais focou aqui foi falar em ambiente e transferência de conhecimento. A gente falou que a pessoa, instrução, eu tenho que dar acompanhamento, eu tenho que ter empatia. Então, esse setor do beneficiamento, cara, a gente está nas indústrias, a gente vê, tem uma grande oportunidade de crescimento. Sim. Pessoas que entram com a tua característica de proatividade e tudo mais, elas se despontam rapidamente dentro da empresa, elas crescem, conseguem evoluir. Então, para o pessoal entender, cara, não é uma magia, não existe. Não existe magia. A magia é um processo. É um processo. E entendam que hoje, a partir de agora, vocês sabem que tem aonde buscar esse conhecimento específico. Tem. Tem a referência. Entra no site, tem lá o nosso contato comercial, manda mensagem, a gente passa o contato do nosso amigo Anderson para conversar também. Mas agora falando também para os empresários que são do beneficiamento. Olha para o teu operador. Às vezes o pessoal fala, tem muito dono de fábrica que anda a fábrica, né? Faz aquela ronda que eles chamam, né? Dá uma olhadinha para ver onde tá. Mas passa e conversa com pelo menos 4 funcionários e faz a seguinte pergunta para eles. Tu acha importante ter mais conhecimento do processo que você está executando? Tu acha que ia fazer diferença tu receber um treinamento para tu aprender mais sobre a máquina que tu opera, ou às vezes sobre uma máquina que tu gostaria de começar a operar, para tu ver o quanto o pessoal ele quer conhecimento. Sim. A galera quer aprender mais. Às vezes eu tenho muitos talentos reprimidos no meio da produção, porque às vezes ele não recebe nenhuma orientação. Ficam com medo? Eles ficam com medo de perguntar. Ficam com medo de pedir. Cara, primeiro eu queria falar para ti, é fenomenal, desde o primeiro dia eu falo que o que tu faz, a tua especialidade é uma raridade, entende? O jeito que tu faz os treinamentos, o jeito que tu transfere conhecimento é diferenciado. Mas o quanto o pessoal fica interessado em saber mais. Quando começa a falar de beneficiamento, parece que vai surgir 300 mil curiosidades. Tá, mas e aquilo outro. Então, excepcionalmente, agora eu vou abrir para o pessoal. Quem estiver assistindo esse podcast em qualquer tipo de plataforma, pode ser daqui a anos, porque isso vai estar na internet. Pô, tô escutando eles falar, mas eu queria saber tal situação. Bota no comentário, aqui no chat ou no comentário, ou pega o nosso link no site, entra em contato no WhatsApp. Cara, faz pergunta, esse moço aqui vai responder. Retorno a gente vai dar. Com certeza. Tá? Mas Anderson, cara, obrigado. Eu queria deixar aberto agora para tu falar um pouquinho sobre toda essa tua jornada. Como é que tu vê o Anderson no começo da carreira e tu vê o Anderson hoje, depois de tudo isso que tu passou e hoje tu ensinando o que tu aprendeu no lombo, o que tu aprendeu no chão de fábrica todos esses anos. Até para deixar tu falar um pouquinho, né? Porque senão deixa eu falar demais. Não, tá tudo certo. Assim, é uma diferença e quando a gente começa, a gente nunca sabe o futuro. Eu acho que a gente começa e quando tu começa a se empolgar e se encantar pela coisa, é que assim, ou tu é o louco que entra e vai de cabeça e não, eu gostei disso, porque geralmente o pessoal fala que quem trabalha no texto é meio louco, né? Mas eu acho o texto ele empolgante. Hoje, eu, graças a Deus, tive essa oportunidade, onde a gente está transferindo conhecimento, que no começo talvez eu achava que eu não era tão capacitado para fazer isso, mas hoje, conforme a gente vai executando, que tu vê o interesse das pessoas e tu vê que elas vão executando conforme a gente passa, conforme tu ensina, eu acho que é mais prazeroso do que aquela empolgação que tu tinha no começo. No começo foi meio
estava meio perdido, depois eu fui vendo, poxa, eu estou estudando, eu estou aprendendo, eu estou entendendo, e de todo esse aprendizado, tanto com a CST, quanto com todo o conhecimento que eu tive, hoje, cara, eu vejo feliz o que eu faço. A minha vida mudou, eu fico feliz em estar executando, ensinando, mostrando, é isso. Eu estou feliz, não tenho do que reclamar. É prazeroso. É prazeroso tu poder transferir conhecimento. Eu acho que isso é o que mais empolga para a pessoa, tu poder transferir para as pessoas, para elas entenderem. Tudo que a gente grava, a gente faz essas conversas, o que tu falou, ele é muito marcante. O pessoal acha que quem trabalha no texto é doido, né? Infelizmente, criou-se essa visão no nosso mercado, às vezes pode ser algo particular da nossa região, mas enfim, a gente conhece o Brasil todo. Criou-se uma ideologia de quem trabalha no texto é doido. Mas tá aqui o teu exemplo, tá? N exemplos que a gente consegue falar, dando treinamento, trabalhando em empresas como CST, de que não precisa ser doido para estar no têxtil. O têxtil é prazeroso. É prazeroso. O têxtil dá um sentimento bom. E ele não é aquela monótono, né? Tu sempre vai ter uma surpresa diferente. Não, sempre tem alguma coisa nova aí acontecendo. Sempre tem alguma coisa diferente. Isso que mais empolga. Nunca é igual. Todo dia tu vai ter uma surpresa diferente. Às vezes é bom ou às vezes ruim, mas todo dia é isso que deixa empolgante para a pessoa trabalhar. E para nós que ensinamos, é prazeroso ver a pessoa às vezes agradecendo, ou poxa, isso está me ajudando, pô, isso fez a diferença. É prazeroso tu ouvir isso. Pelo menos para quem escuta né? Não, show de bola. Bom, Anderson, eu queria agradecer, é sempre bom falar contigo, às vezes a gente também fica há um tempo aí conversando fora de estar na frente da câmera, né? A gente conversa bastante. E queria agradecer, deixar, se tu quiser mandar uma mensagem pro pessoal, quem está te ouvindo aí, mas agradecer a tua disponibilidade de vir aqui bater um papo. Esse é o primeiro, vão ter outros, tá? Onde a gente vai começar a falar de coisas mais específicas. Vamos mudar um pouquinho. Né? Vamos fazer um treinamento, Anderson, vamos pegar de surpresa aqui, vamos fazer um treinamento de uma máquina. Não, tô brincando. Mas a gente vai ter novas conversas, a gente vai trazer mais conteúdo relacionado a esse universo que é o acabamento, que é o beneficiamento. Hoje é só pra gente quebrar o gelo. Hoje é pra galera falar assim, cara, abriu minha mente. Então, realmente não é uma magia. Não é uma magia. Tem como entender e eu tenho como absorver esse conhecimento. Sim. Então, a gente vai ter mais material específico. E, cara, obrigado pela tua disponibilidade, pela tua proatividade sempre. É o rapaz que nunca diz não. É o cara que sempre está pronto para um desafio novo. Isso é um diferencial que o pessoal precisa se espelhar em ti também. É encarar o problema feliz, não murmurar em cima do problema. Não, mas que isso. Eu que agradeço, né, a oportunidade, agradeço a toda a equipe, agradeço a CST e agradeço o pessoal que está assistindo. Caso tenham dúvidas, queiram tirar dúvidas, o número, entra no link, conversa, chama, a gente tira a dúvida de todo mundo. Canal não falta. É isso aí. Galera, obrigado por quem ficou até o finalzinho, para acompanhar até o final. Mas, mais uma vez, obrigado. Esse é mais uma conversa que a gente está tendo com especialistas, que a gente vai continuar trazendo aqui. Se vocês têm dúvidas sobre algum processo específico do universo têxtil, estou falando de todo o universo têxtil. Eu tenho dúvida, manda. Por quê? A CST, se a gente não tem especialista, a gente sabe quem é especialista. Então, não vai ter dúvida que vocês vão mandar que ela não vai ser respondida. Tá? Então, obrigado para todos que estão aqui. Quero ver todos de novo numa próxima podcast. Eu falo todo porque a gente acompanha todo mundo que entra lá, visualização, a gente vai acompanhando. Mas brincadeiras à parte, eu quero agradecer todo mundo e vamos até a próxima, né? Obrigado. Valeu.